Olá, muito bem, seja bem-vindo. Aqui é o Painel Católico, esse programa semanal no qual nós escolhemos temas para debater, para conversar com convidados que trazemos aqui na Rede Católica da Igreja, que podem engrandecer a discussão, o debate e levar informação para você aí na sua casa. Sempre estamos buscando temas, obviamente, que são de interesse geral. Interesse não só de quem se diz católico, cristão, mas também de interesse geral da vida humana, né? Muitas vezes falamos aqui sobre temas políticos, já falamos sobre economia, já falamos sobre arte e hoje nós vamos falar sobre um tema, esse sim, muito cristão, por assim dizer, que é o tema do estudo bíblico. Por que a Bíblia pode me ajudar, ou será que ela pode, vamos colocar assim, será que ela pode me ajudar a viver melhor, a tomar melhores decisões na minha vida, a conviver melhor com as pessoas, a ser um cristão melhor? É claro que eu imagino que você suspeita que a resposta seja sim, mas nós precisamos de caminhos, precisamos de ajuda, né? Como compreender melhor a Bíblia, como me apropriar da Bíblia, como tornar aquelas palavras minhas também e que elas possam ecoar na minha vida, em todas as minhas atitudes, em tudo que eu faço. Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos aqui dois professores, duas pessoas da área da teologia, um católico, um luterano, para que o debate seja ainda mais rico nesse sentido. Estou aqui com Jefferson Zeferino, ele é membro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ele é mestre e doutorando em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é bacharel também em teologia e é membro do Movimento Ecumênico de Curitiba. Bem-vindo, Jefferson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Tiago, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. E também está aqui, mais uma vez, é a segunda vez no painel católico, o professor Robert Haltman, que é teólogo também pela Pontifícia Universidade Católica, é palestrante, é bacharel em administração, pós-graduado em espiritualidade, é professor, é palestrante, coordenador de pastorais, participa ativamente da Arquidiocese de Curitiba. Bem-vindo, professor Robert, também ao programa. Obrigado, Tiago, mais uma vez, de estar aqui e poder partilhar esse tema tão importante. Eu gostaria de começar lançando para vocês, eu não sei se vocês conhecem um movimento chamado Voz dos Mártires, né? Ele é um movimento que existe no Paraná e em outros estados do Brasil. E eu uma vez tive a oportunidade de conhecer esse movimento e eles me contavam da situação que em alguns países do mundo é proibido você portar uma Bíblia ou você até mesmo comprar uma Bíblia, geralmente países de regime comunista. E eles me contaram de uma situação em relação à Coreia do Norte, em que eles mandavam pessoas com Bíblias escondidas no paletó, costuradas dentro do paletó. Quando chegava durante a madrugada, eles iam até a fronteira entre a Coreia do Sul, que é um país livre, e a Coreia do Norte, um país comunista, onde é proibido você carregar a Bíblia, colocava a Bíblia dentro de balões e em direção ao vento para a Coreia do Norte durante a madrugada. Os coreanos cristãos do Norte pegavam essas Bíblias durante a madrugada e levavam para sua casa. Começo com essa história, que é uma história real, que eu conheci pessoas desse grupo que fazem esse trabalho, para dizer, para nós é algo tão simples, tão corriqueiro ter uma Bíblia em casa, uma Bíblia na livraria, etc. Mas há cristãos hoje no mundo que não têm acesso a uma Bíblia. E aí, como é que faz, professores? Eu não tenho acesso a uma Bíblia e eu quero conhecer a palavra de Deus. Essa história me lembra aquele outro livro, O Contrabandista de Deus, né, que falava mais ou menos semelhante, só que em relação à cortina de ferro, né? Uhum. Aos países na época, então, que eram impedidos de receber essa Bíblia. E a gente vê nas redes sociais também alguns vídeos desses cristãos recebendo a Bíblia, com que alegria que eles recebem, né? Uhum. Então, para nós, como você falou, é uma coisa assim meio estranha, né? Como é que eles têm um apreço tão grande por um livro, por um texto que para nós se tornou banal, de certa forma, né? Uhum. Foi banalizado, né? Em todos os lugares, até mesmo onde não deveria estar, talvez, né? Ele está ali presente. E infelizmente, né, Robert, em muitas casas é um objeto de decoração. Assim, decoração da sala, decoração... Justamente, eu não sei, o Jefferson, que vem também de uma tradição luterana, mas nós católicos temos muito isso, né? O cristão chega lá, tem a Bíblia aberta no Salmo 90, né? Exato, exato.
De fato, a Bíblia, ela também é decoração em alguns lares luteranos, mas de certa forma a gente tem desde pequeno um apreço pela leitura da palavra. Até por essa história toda nossa de interpretação da Bíblia a partir da nossa leitura mesmo. O luterano, o protestante, ele é ensinado a lidar com a Bíblia e a interpretá-la. Claro que a partir de uma determinada educação que vem da igreja, que vem das nossas escolas de domingo, também com culto, escolas de crianças. E isso nos ajuda a lidar com a Bíblia e fazer uma leitura contextual também, como que a Bíblia pode ser útil no meu dia a dia. Mas também, o aspecto decorativo existe, sim. A minha pergunta era no sentido assim, esses cristãos que, portanto, não têm acesso à Bíblia, e hoje por questões políticas, mas ao longo de toda a história humana, muitas sociedades tiveram dificuldade, obviamente, por vários motivos, de ter lá o acesso a uma Bíblia, como hoje, por exemplo, muitos católicos têm dificuldade de ter acesso a um sacerdote. Né? Conheço sacerdotes que atendem 20, 30 comunidades, vê o seu povo uma vez a cada 2 meses, por exemplo. E aí, antes da Bíblia, né, a relação com Deus sem a Bíblia, como que ela fica? Ela é possível? Por que meios eu posso conhecer um pouco a palavra de Deus sem estar textualmente ali na minha frente? A relação com Deus sem a Bíblia ela é possível, tanto por um sentimento do ser humano, de reverência à própria vida, de reverência a esse Deus criador, esse Deus que se relaciona comigo, mas também em âmbito cristão, quando você já tem um determinado ensino, mesmo quando falta a Bíblia, você tem ali alguns princípios e alguns modelos de espiritualidade que toda a tradição cristã tem compartilhado através dos séculos e que você consegue participar, de certa forma, da vida cristã sem o texto bíblico, mas não sem alguns princípios e ensinamentos que nos vêm, seja através dos padres, dos pastores, da família mesmo, que tem uma espiritualidade cristã e procura ensinar determinados aspectos nesse caminho. A palavra de Deus, nós estamos traduzindo aqui Bíblia como palavra de Deus, mas nós podemos dizer Bíblia como palavra de Deus revelada. Porque é um livro este. Mas existe um outro livro que é o livro da criação. Ou seja, São Paulo já dizia de que todo aquele que olhar para a criação pode suspeitar, pode imaginar, pode pensar de que por detrás de tudo isto há alguém que está realizando, que elaborou, que criou, que pensou e que nos entregou isso. Então, a sua pergunta era, e aquele que não tem a palavra de Deus revelada? Bom, tem a palavra de Deus que é a criação, esse outro livro, digamos. Sim, é verdade. Então, quer dizer, era justamente nesse ponto que eu queria achar que vocês me ajudaram agora. Há formas e formas de eu me aproximar de Deus, né, de eu estar mais íntimo de Deus, e a Bíblia é um auxílio nesse sentido. Seria uma revelação registrada, por assim dizer, com auxílio do homem. Né? Então, a minha outra pergunta agora por um tempo, mesmo os cristãos não tiveram a Bíblia, fisicamente falando, a história foi acontecendo e vários autores participaram da composição desse livro. Como é que isso chegou na mão do cristão? Né? Quando é que a gente pode dizer, olha, a Bíblia estava pronta e ali estavam todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Veja, o Antigo Testamento ele tem uma história e o Novo Testamento tem outra história de formulação. O Antigo Testamento estava praticamente pronto da forma que a gente conhece ele hoje, 2 séculos antes de Cristo, quando a gente tem a tradução da Septuaginta, de vários sábios judeus que fazem uma tradução para o grego, dos textos do aramaico e do hebraico para o grego. Mas o processo de canonização mesmo, ele acontece em virtude do cristianismo, que começa a surgir no 1º século, e é necessário que os judeus, então, tivessem um cânone. E o Antigo Testamento tem esse processo final de formação, mais ou menos ali no 1º século. Já os cristãos, a gente tem que ver todo um sistema, todo um processo que vem. Parte da teologia judaica, começa na teologia judaica, e com a pessoa de Jesus, você tem essa pessoa que nós reconhecemos como Deus hoje, através da nossa fé, e que caminha na Palestina, contato com os discípulos, onde vai se tendo uma primeira aproximação da pessoa de Jesus Cristo. Essa experiência de vida que se teve com a pessoa de Jesus Cristo, cerca de 20 anos mais tarde, que a gente vai ter o primeiro livro escrito do Novo Testamento, que é Marcos. Ele surge por volta
da década de 50, no primeiro século. E a partir dali até o ano 100, você tem, então, comunidades de fé que vão se estruturando a partir desse ensinamento, dessa fé na pessoa de Jesus Cristo, como o Messias esperado do judaísmo, e vão estruturando a sua fé e falando sobre ela e também escrevendo dentro daquele contexto. Evangelho também significa boa nova, não é, Jefferson? Muito bem. Ou seja, então, assim, é como que uma notícia que vai se espalhando, 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 e até que alguns passam a registrar os relatos. E é interessante que ela se espalha, só que antes mesmo de ser registrada, comunidades inteiras já estavam reunidas ao redor dessa boa nova, que ainda não era a palavra escrita. Então, a sua pergunta de como que hoje a gente pode ter uma espiritualidade cristã sem a Bíblia ao alcance, ela vem justamente por essa boa nova que nos é comunicada. Às vezes não temos o texto escrito na nossa frente, mas nós ouvimos falar desse tal de Jesus que viveu, que é Deus, que nos ama, que nos salva. E a partir dele, no relacionamento com ele, nutrimos a nossa espiritualidade. Esse percurso que o Jefferson fez foi excelente, né? Para a gente poder compreender e entender também de que a Bíblia não é só um livro dos cristãos, mas dos judeus também. Ele era dos judeus antes de ser nosso. Nós entramos depois na história, né? Isso mesmo. E justamente com a pessoa de Jesus, que como o Jefferson falou, foi experienciado, vivida, para depois ser escrita. Então a Bíblia primeiro foi vivida, depois escrita. E aos poucos esses textos escritos, então, foram sendo disseminados. Ou seja, e reunidos. O Antigo Testamento é fruto de uma experiência milenar, né, dos hebreus, né, que são os judeus, e o Novo Testamento é o registro de uma nova experiência, por assim dizer. A partir daquela anterior. A partir daquela anterior. E existe aquilo de suplantar o Antigo Testamento ou não? O Novo veio para suplantar? Tomás de Aquino diz isso no hino, né? Que o Novo suplantou. A gente deve tomar um pouco de cuidado nesse aspecto, porque parece que existe, então, algo mais revelado do que o outro. E isso não podemos conceber assim. É claro que, para nós cristãos, o Novo revela o Antigo. Ou seja, a luz, inclusive, sobre compreendemos ele, né? o Antigo a partir do Cristo Novo. Se refere ao Antigo Testamento diversas vezes. Claro, né? Então, mas é bem claro nos documentos da Igreja de que tanto o Antigo quanto o Novo são igualmente revelados, têm igual valor. Né? Então, não podemos dizer, não, isso não presta e isso presta. Né? Entendi. Vou perguntar para o luterano e não para o católico, mas existem textos apócrifos e que a Igreja, ao longo da história, tirou desta reunião de livros, ela deixou de lado, né? E hoje, inclusive, né, Jefferson, nós temos uma série de livros que são publicados por aí. O Evangelho segundo São Tomé, o Evangelho segundo Maria e tal. E as pessoas podem, né, muitas vezes, olhar isso nas livrarias e tal, ficar, eu nem sabia que tinha um Evangelho de São Tomé. Quer dizer, qual foi o critério? Por isso que eu brinquei, vou perguntar para o luterano e não para o católico. Qual foi o critério da Igreja nessa questão do cânone em relação a isso fica de fora e mantemos apenas 4 evangelhos? Bem, muito do que a gente chama de apócrifo no Novo Testamento são textos que já vêm do 2º século da era cristã, muitos deles marcados por uma filosofia muito comum da época, que era o gnosticismo. Então, eles não entram justamente porque eles não têm essa relação com as primeiras comunidades cristãs. Os escritos que fazem parte do Novo Testamento são todos eles produzidos dentro do 1º século. Os últimos anos 100 e pouquinho, mas nada muito além disso. Esses escritos apócrifos eles já entram no século II e vão um pouquinho além. No Antigo Testamento, a gente tem uma experiência bastante interessante, porque o próprio Lutero tira alguns livros da Bíblia que nós temos na Igreja Protestante em relação àqueles que nós temos na Igreja Católica. Me corrija, Esdras? Não. A gente tem 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Sabedoria, e tem mais Tobias, Eclesiástico. Isso aí, são 7 livros. 7 livros a menos. E esses, o que acontece? O crivo do Lutero é, o que é em hebraico fica. O que foi escrito em grego, que já é de um outro período histórico, ele tira. Então, ele entende aquilo que foi escrito em hebraico como mais original. E, inclusive, isso é uma regra do estudo da Bíblia
no nível da academia, do exegético, quando a gente olha, um ponto importante é qual que é o texto mais antigo, qual que é a formulação mais antiga. Esse é um ponto de leitura para você tentar entender a história do texto. Entendi. E o Lutero, então, ele tira esses livros, mas ele não desrecomenda a leitura, muito pelo contrário. Ele diz, esses livros, eles fazem parte da tradição cristã, a leitura deles é recomendada, mas eles não entram no cânone. Quer complementar algo, Robert, sobre essa questão do cânone a partir da Igreja Católica? O que ela deixou de fora? Por que aquilo não é canônico? Quando eu dava aula, também muitas crianças perguntavam, né? E eu trazia alguns textos. E justamente o risco de se tornar o texto um pouco miraculoso demais, né? Então, se você pega um evangelho apócrifo, você percebe assim de que Jesus é muito mais um mago, um mágico, do que, na verdade, uma pessoa que faz uma experiência de Deus e que é o próprio Deus no meio de nós. Então, se percebe assim, a igreja tira isso, como o Jefferson falou, essa percepção também gnóstica, ou seja, somente para os iniciados que é o evangelho, somente para os puros e perfeitos, né? Quando, na verdade, a mensagem de Jesus ela é diferente, é contrária a essa percepção dos evangelhos. Porém, pelo menos para nós católicos, a mensagem histórica, muitas vezes, ela é recebida desses evangelhos apócrifos. E isso entra na tradição, não como uma mensagem inspirada, mas como uma mensagem histórica. Por exemplo, os pais de Maria, né, que não constam, obviamente, do evangelho, mas nós reconhecemos como Joaquim e Ana, que será a festa daqui a alguns dias, né? Então, é retirado do evangelho da infância de Jesus, que não é canônico, mas é não é inspirado, mas é histórico. Perfeito, perfeito. Bom, vamos concluindo já que o nosso primeiro bloco do programa tem muita coisa. Eu mesmo tenho muitas curiosidades, eu imagino que você também tenha. E claro, a gente quer com esse programa, ao final, motivar, obviamente, quem está nos escutando e tiver interesse a fazer a leitura da Bíblia. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre como fazer, por onde começar, etc. Fique conosco aqui na Rede Católica da Igreja. Bem, voltamos aqui com o Painel Católico. Hoje estamos conversando sobre a Bíblia, sobre o estudo bíblico e vamos cada vez mais tentar abordar maneiras de fazer estudo bíblico, o que seria mais adequado, inadequado, etc. Eu gostaria de começar esse bloco, né, antes de passar a palavra para os nossos convidados de hoje, 2 teólogos, 2 professores que estão aqui nos auxiliando com o tema. Gostaria de começar com um VT. E esse VT que a nossa produção preparou, ele mostra justamente qual é o nível de interesse que hoje os jovens têm na Bíblia. Isso é importante, né? É claro que acho que todo mundo concorda que conforme a idade vai passando, nós temos aqui as nossas missas, na sua paróquia não deve ser muito diferente, as pessoas mais velhas, mais maduras, tendem a ter mais interesse e os jovens parecem não ter tanto interesse, ou pelo menos era assim até um tempo atrás, e pode ser que esteja mudando, pode ser que os movimentos jovens, juvenis, estejam mais interessados num estudo efetivo da Bíblia. E o nosso VT é sobre isso. Presta atenção. Todos os dias que Deus me dava uma palavra, eu esboçava a palavra na agendinha. Então, isso faz você também crescer muito. Uma das coisas que mais me ensinou a crescer assim na leitura da Bíblia foi fazer isso. Todos os dias você ter o compromisso de escrever um versículo e esboçar. O que é esboçar? É você escrever aquilo que Deus te revelou, aquilo que você entendeu daquele versículo. E tendo aquele compromisso, você vai ter automaticamente o compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Então, todos os dias, você tinha que escrever o pensamento expresso. Coisa que muitos não fazem, que é escrever na Bíblia. Gente, não sabe quanto isso melhora a sua forma de você guardar aquilo que Deus te falou. Pode ser a Bíblia, mas de repente você não queira usar a Bíblia, então você pode usar uma agenda. Mas anote sempre aquilo que Deus fala no seu coração. A revelação, aquilo que vai além da palavra. Isso vai ser maravilhoso. De repente, num dia você vai estar precisando, você lê e se alimenta. Outra dica também é, no mês que tiver 31
31 dias, você fazer o propósito de Provérbios uma vez ao dia. O que é esse propósito? Provérbios, como vocês sabem, tem 31 capítulos. Então, no mês que tiver 31 dias, você tem que ler um capítulo de Provérbios por dia. Outra dica muito importante é se você quiser ler o Novo Testamento em 90 dias. Como é que eu faço isso, Yasmin? Você vai ler 2 a 3 capítulos por dia do Novo Testamento. Logo, você terá lido todo o Novo Testamento em apenas 3 meses. Então essa é uma jovem, olha, que tem um blog, né, posta vídeos na internet, chama Yasmin Rizon, falando ali, né, da experiência dela como jovem na apropriação da palavra de Deus que está ali na Bíblia. A minha pergunta é, esse método dela me faz pensar muito na livre interpretação, porque ela diz, coloca lá o que você leu naquele dia e daí o que Deus te revela a partir daquela leitura. Eu pergunto para os dois, para o católico e para o luterano, como é que fica essa situação? Porque para o católico a livre interpretação não é aconselhada, né? Nós temos o Robert vai me corrigir se eu me expressar mal, mas nós temos uma tradição que nos ampara na correta ou na melhor interpretação da Bíblia, né? Nós temos os padres e os doutores da igreja que ao longo dos milhares de anos, hoje já são mais de 2000 anos, fizeram isso por nós, por assim dizer. E nós temos, de outro lado, as confissões, as outras igrejas cristãs, como começa ali com Lutero, justamente advogando a favor da livre interpretação. Então, o que a menina faz ali é livre interpretação e como que ambas as denominações encaram isso? Bem, a questão da leitura da Bíblia, pelo menos na tradição protestante, está muito ligada à questão do ensino. A gente lê a Bíblia, mas a gente também tem toda uma base por trás que de criança a gente recebe, desde o culto infantil, passando pelo que vocês têm na primeira comunhão e crisma, a gente tem o ensino confirmatório. Então a gente vai pegando princípios bíblicos, princípios de fé, que a gente poderia chamar no nível acadêmico de princípios dogmáticos, que nos ajudam na leitura da Bíblia. Então eles são critérios que vão ajudando a gente a ler a Bíblia e interpretar ela para a nossa vida. Uma leitura totalmente livre da Bíblia, sem nenhum critério, totalmente livre já é impossível, porque você é um ser humano condicionado num determinado contexto, numa determinada classe social, você vive um determinado mundo que vai te dar já sérias preconcepções quando você vai lidar com o texto bíblico. Isso, quando a gente leva agora para a questão de quem está dentro de uma determinada tradição cristã, você tem outros critérios que vêm sendo passados há séculos já. Ou seja, ela não é livre, sem, digamos assim, sem parâmetros, né? O Karl Barth fala sobre Deus nos encontra não num vácuo, mas na nossa história de vida concreta. Isso pode ser levado também para a nossa leitura da Bíblia. Ela não acontece num vácuo. Ela vem toda cheia de um contexto. E, por exemplo, o Lutero, ele fala sobre o cânone dentro do cânone, ou a Bíblia dentro da Bíblia, a partir do critério de leitura bíblica dele, que é o que promove a Cristo. Então eu faço a leitura como luterano já desde o Antigo Testamento, com esse óculos do Jesus Cristo que me é apresentado no Novo Testamento. Mas você tem essa liberdade, né? Como o exercício que a Yasmin faz, isso é perfeitamente possível dentro do luteranismo. Ele é possível dentro desses critérios da fé cristã. Ficou claro. Não é totalmente livre. No nosso caso, né, Robert, nós temos até nota de rodapé em algumas traduções. A gente tem que entender um pouquinho também o que seria interpretação bíblica do ponto de vista acadêmico, ou do ponto de vista de ensino, e aquilo que eu interpreto como devoção para a minha vida. A minha oração, parte da minha oração. A minha espiritualidade, né? Então, uma vez eu estava dando também uma formação para os coroinhas, explicando de que eu tinha a impressão, acho que no início da minha caminhada com Deus, de que haveria dentro da Igreja Católica um tipo de um compêndio, um catecismo gigantesco, onde que cada versículo teria a sua interpretação da igreja. Isso não existe, né? A igreja nunca fez, nunca fará isso, de dizer a interpretação desse versículo é somente assim. Esta. Não existe isso, né? A igreja, ela orienta métodos de leitura da Sagrada Escritura, que
normalmente os exegetas vão usar, os estudiosos, ou aqueles que promovem encontros, cursos, etc. Mas para o leigo comum, para o cristão comum, o fiel, que se aproxima da palavra, é claro que, como o Jefferson falou, ele já tem os condicionamentos pessoais dele, de toda a tradição que ele já viveu, etc. Né? Então, ele vai se apropriar daquele texto a partir da sua própria vida. Então, é possível, sim, dentro do universo católico, alguém fazer isso, ou muitos fazem isso. Né? Eu cito aqui, por exemplo, a gente vai falar depois das leituras possíveis da Bíblia, Padre Jonas Abib, né? Que é muito conhecido. Né? Nova, então, ele escreveu um pequeno livro chamado A Bíblia Foi Feita para Você. Né? Não sei exatamente se é esse título, mas é um roteiro de leituras bíblicos e que ensina, então, aquele que faz a escrever na Bíblia, a manter um diário pessoal, não é? A escrever as promessas de Deus, a escrever o que Deus está falando para ele. Então, ele vai acompanhando, vai fazendo isso. É claro que, a partir do momento que eu faço isso, e eu quero transformar isso num estudo, num ensino para alguém, para uma comunidade, é importante que eu submeta este conteúdo para outras pessoas que têm essa autoridade. E tem que ter uma sistematização, senão eu não consigo, inclusive, nem transmitir. Então quando essa livre interpretação, sim, é possível para nós católicos do ponto de vista devocional. Né? E, Robert, aproveitando então que você estava falando, se eu sou católico e eu quero ter um pouco mais de conhecimento sobre o que a igreja tem a dizer sobre a Bíblia, existem documentos, né, que a igreja, papas já escreveram, conferências episcopais, etc. O que você poderia dar como dica para o nosso telespectador católico, ou mesmo não católico, mas que gostaria de ler a respeito do que a igreja tem a dizer sobre a Bíblia? Eu não sei quem nos assiste, né? Então cada um vai ter a sua possibilidade de acesso do material, não. Mas a Pontifícia Comissão Bíblica, que é um organismo ligado ao Vaticano, né? Com biblistas do mundo inteiro, promoveu um documento chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja. Olha só. Então, esse documento ele reúne algumas afirmações do magistério da Igreja em relação a como interpretar, a como analisar, como estudar a Bíblia. Então, se alguém quer fazer um estudo um pouquinho mais sério, esse livro é aconselhado para um início, para começar a perceber por onde vai. E depois tem alguma encíclica ou não? Sim, nós temos no Concílio Vaticano II, a mais conhecida Dei Verbum, né? Dei Verbum. Dei Verbum, né? O nome latino, né? Hoje na internet você coloca isso, aparece, né? Então, é este documento da metade do século passado que basicamente norteia os estudos bíblicos dentro da Igreja Católica e até mesmo fora, né? Em relação, não só à palavra de Deus, mas em relação à revelação, que é um pouquinho mais amplo, né? Entendi. Aí depois, Verbum Domini, que é Bento XVI, mas tudo na esteira desse documento Dei Verbum. Mas tanto um quanto o outro é citado nesse livro que eu falei agora há pouco. Do Padre né? Jonas? Não. Da Pontifícia Comissão Bíblica, a interpretação da Bíblia na Igreja. Perfeito, seria um bom começo mesmo. Isso. Entre os protestantes e para os católicos também, que gostariam de saber também o que a Igreja Luterana oferece em termos de documentos para os iniciantes na fé ou para quem já está na caminhada há mais tempo, mas nunca leu um documento, por exemplo, nunca se apropriou de um documento desse. Nós não temos documentos no sentido que os católicos têm. A Igreja Luterana no Brasil, por exemplo, ela tem pouquíssimos textos normativos, mas entre esses textos, e estes sim tem uma base bíblica muito forte, a gente tem a Confissão de Augsburgo, que é do século XVI, mas que nós utilizamos hoje como normativa dentro da Igreja Luterana, e tem lá a sua parte sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, e também os catecismos de Lutero, principalmente o catecismo menor, esse sim é normativo, e o catecismo maior, onde Lutero passa por vários textos bíblicos também, e fala sobre a importância de se estudar a Palavra de Deus, principalmente no Catecismo Maior, ele fala sobre a importância de estudarmos os 10 Mandamentos, e o Credo Apostólico e o Pai Nosso. Então, principalmente o Pai Nosso e os 10 Mandamentos estão dentro do corpo bíblico, e esses sim servem então como uma base. Mas nós não temos outros documentos que normatizem a leitura da Bíblia.
Robert Jefferson, quem quiser responder. Então, decidi que eu vou ler a Bíblia. E vou pegar a dica da Yasmin. Vou pegar do Gênesis e vou até o Apocalipse, ler uns 3 capítulos por dia. Vou levar um X lá, número de meses para ler. É o mais adequado? É assim que eu devo fazer? Eu me lembro, eu tive um catequista na minha vida. Eu fiz 7 anos de catequese, porque eu veio numa cidade do interior do Paraná. Lá eram 3 anos para a comunhão e 4 anos para o crisma. E eu me lembro que o meu catequista dizia assim: não leiam a Bíblia inteira até que você esteja pronto para obedecê-la. Ele dizia isso para nós, e aquilo me causou assim, me marcou na minha infância, né? Eu não posso ler a Bíblia inteira, porque ele dizia: se você leu a Bíblia toda, agora você sabe tudo o que Deus quer de você, então você está em maus lençóis, ele dizia. Então, leio, não leio tudo, leio assim, nós católicos, leio o Evangelho do dia. Que dica você me dá, Robert? Eu não leio a Bíblia e gostaria de começar a ler. Então, eu parto do princípio assim, qual a sua intenção a ler a Bíblia, né? Então, Ótimo. Sua intenção é estudo, é devocional, é acompanhar a vida da igreja, enfim. Como eu falei antes, do ponto de vista devocional, nós temos alguns livros que nos auxiliam como método de leitura da Bíblia. Okay. E normalmente estes opúsculos, esses livros aconselham a iniciar com o Novo Testamento, do ponto de vista devocional, que nos auxiliam porque a linguagem é um pouco mais comum, é um pouquinho mais afeita à nossa realidade. Se você quiser começar do Gênesis, claro, é a escolha da pessoa. Tem gente que gosta de ler o livro de capa a capa. Não foi assim escrita a Bíblia, então provavelmente não é assim que você vai entendê-la da melhor forma. Entendi. Não é? Mas existem sites na internet também que propõem. Então eu quero ler o livro de Eclesiástico, então ele propõe um método em um mês, em uma semana, ler a Bíblia em um ano, enfim. Tem vários métodos nesse aspecto. Como você falou, na Igreja Católica também é proposta uma leitura diária, né? Tanto às vezes do Antigo Testamento, às vezes do Novo Testamento, um salmo e o Novo Testamento no Evangelho, obviamente, né? Então, tem algumas pessoas que eu conheço que se detêm no Evangelho, todo o Evangelho do dia. É uma boa pedida, já é um bom conselho, né? Sim. Outro livro interessante para você estou falando para você que quer começar. Quer começar, né? Exato. Os Salmos também, porque a Bíblia toda é uma palavra de Deus para mim. Os Salmos é como uma palavra minha para Deus, mas com as próprias palavras de Deus, né? Então, ou seja, eu estou usando os Salmos como uma oração. Então, do ponto de vista devocional, também os Salmos. Entendi. Então, o conselho Ou seja, não tem uma regra rígida, não exatamente. Né? Acho que a regra é para que você quer começar. Né? Se você quer começar para estudo, tem um método. Por curiosidade, aí até valeria ler de Gênesis a Apocalipse. Por curiosidade. Dificilmente alguém vai conseguir fazer isso, Já né? conheci pessoas que fizeram. Curiosidade intelectual, curiosidade cultural, etc. Existem experiências editoriais que autores escreveram a Bíblia de capa a capa, claro, com uma linguagem moderna, mas acompanhando o percurso bíblico, né? Mas daí é um outro tipo de linguagem, não é a própria Bíblia. Quer complementar algo? Bem rapidinho. Por exemplo, tem Eugene Peterson escreve um livro chamado A Mensagem, que ele faz uma interpretação então da Bíblia. Ele escreve trazendo para nossa linguagem, para uma experiência pastoral também, o texto bíblico. E só sobre a intenção, que eu achei bastante interessante, me recorda quando eu era adolescente, eu comecei a querer ler a Bíblia. E eu gostava muito de reis, e histórias de reis. Eu pensei, vou começar lendo a Bíblia pelos reis. E aí abri a Bíblia e descobri lá em 1 Reis que a história dos reis começava em 1 Samuel, por exemplo. Isso como descoberta mesmo, de manusear a Bíblia e ver o que te interessa. Às vezes um texto de Levítico não vai ser tão interessante, mas você vai para Sabedoria, Eclesiastes, é mais interessante para o teu dia a dia mesmo. Além da beleza, né? Tanto Cânticos quanto Eclesiastes são livros belíssimos, né? Assim, também do ponto de vista da linguagem. Eu preciso fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Nós já voltamos para o terceiro bloco do Painel Católico. Você não saia daí, ainda temos muito mais dicas e coisas para te informar a respeito do estudo da Bíblia.
Bem, voltamos aqui com o Painel Católico, terceiro bloco. Nós estamos falando de Bíblia, estudo bíblico, como me aproximar da Bíblia, né? Com que intenção me aproximo dela e como ela pode me ajudar ou responder aos anseios que eu tenho, às perguntas que eu tenho, né? É importante, aqui agora, parênteses de filósofo, você ter muito claro quais são as perguntas que você tem, né? Se eu tenho claro quais são as perguntas, é mais fácil encontrar as respostas, né? Se eu não tenho pergunta alguma, já diria lá o poeta, não há ventos favoráveis para quem não sabe aonde vai. Vamos falar mais sobre essa questão da interpretação, de se aproximar da Bíblia, de procurar respostas dentro da Bíblia, mas eu quero mais uma vez começar o bloco com um VT. E também a produção preparou mais um testemunho de jovem e de como essa jovem faz para se apropriar da palavra de Deus, né? Uma coisa que pode vir ao encontro aí da sua realidade, se você é jovem, se você tem filhos na idade da adolescência ou da juventude, então acho que isso pode também te ajudar. Presta atenção. Eu tenho como alvo de todo ano ler a Bíblia pelo menos uma vez, por completo. Antes eu conseguia ler um pouquinho mais e espero um dia poder voltar a ler a Bíblia mais do que uma vez por ano. Eu sei de pessoas que leem a Bíblia a cada 3 meses, são pessoas aposentadas, né? Eu espero um dia ser uma dessas vovozinhas que leem a Bíblia a cada 3 meses. E eu confesso pra vocês que cada vez que eu acabo de ler a Bíblia, sempre tem uma passagem, sempre tem um detalhe que eu... Uau, não tinha reparado isso nesse detalhe. Então isso é muito importante para que nós possamos sempre estar crescendo no nosso conhecimento da palavra. Puxa vida, olha, me senti até mal agora, pessoal, porque ela lê uma vez por ano a Bíblia, né? Isso eu ainda não consegui fazer. Claro, né? É uma forma de conviver com a palavra, né? A forma que ela escolheu. Mas eu gostaria de, a partir disso, então, ajudar as pessoas que estão nos assistindo. A Bíblia tem resposta para uma série de temas, né? E temas, às vezes, muito modernos. Temas que a gente, por exemplo, problemas no casamento, né? Dificuldades com a esposa, com o esposo, infidelidade. A Bíblia fala disso? O Antigo Testamento é recheado de infidelidades, né? Ou de temas ligados ao matrimônio. E justamente a própria palavra vai reconhecer o reino de Deus dentro de uma relação matrimonial, a relação de Deus com a humanidade, Israel com Deus, uma relação de matrimônio, enfim. Tem o próprio Cântico dos Cânticos, a gente já citou aqui em outro momento, né? De que é uma relação apaixonada de um homem por uma mulher do ponto de vista afetivo, inclusive sexual, não é? Uhum. Então, as relações, às vezes promíscuas até, né? De Noé com as suas filhas, digamos assim. Claro, é toda uma cosmovisão, todo um mundo, muito né? Diferente da nossa, diferente da nossa, mas claro, sim, fala muito, né? Das relações. Jefferson, tem um livro de um autor que eu gosto bastante, que é crítico literário, Northrop Frye, e ele escreveu um livro chamado Código dos Códigos. E ele diz que nada na arte ocidental, especialmente na literatura, né, os nossos romances, nossos contos, nossos livros de aventura, etc., você pode pensar nos livros ou nos autores que você tenha gostado de ler, nada que está na literatura não está na Bíblia antes, né? Quer dizer, todos os temas da literatura, como, por exemplo, infidelidade ou guerra, amor, etc., está lá na Bíblia. Ele diz que ela é o código dos códigos, né? A chave de interpretação da vida humana, pelo menos ocidental. Ele tem, obviamente, uma visão cultural da Bíblia. Então, no século XXI, não há problemas da vida do século XXI que eu não possa encontrar respostas na Bíblia, é isso? Bem, o primeiro aspecto acho que é o cultural mesmo, porque o Ocidente ele é formado a partir do cristianismo. Isso é uma questão histórica. Você tem o filósofo italiano Gianni Vattimo, que ele diz que a expressão "sou ateu graças a Deus" faz todo sentido, porque eu só sou ateu dentro de uma cultura ocidental que vem de toda uma base cristã. Tem um outro filósofo indiano, que me foge o nome agora, ele escreve um livro chamado O Livro que Fez Seu Mundo. Ele fala de como a Bíblia constrói o Ocidente. Então, de fato, nessa questão cultural histórica, nós do Ocidente... Nosso mundo é fruto... Nosso mundo depende muito da tradição bíblica, da tradição cristã. Quanto aos temas, eu não vou encontrar na Bíblia a questão se eu devo comprar um smartphone ou investir num tablet. Sim. Mas nós temos alguns princípios éticos que nos direcionam a uma questão de não valorizar tanto o consumismo e ir para uma outra direção, a questão da doação, do amor ao próximo. Nada contra o smartphone, mas questões de exemplo, tá? É um exemplo. Há princípios na Bíblia que nos ajudam nas nossas situações do dia a dia hoje.
Não sei o que o Robert... Quer dizer, a Bíblia não está velha, né, Robert? Não, e as grandes narrativas bíblicas, elas vão refletir também nas escritas que tomamos conhecimento hoje, que a febre do Game of Thrones, mas antes ainda do Senhor dos Anéis, é fruto de uma visão, não digo bíblica, né? Mas, por exemplo, o Senhor dos Anéis, obviamente, sim. Essa sim, porque É a luta Tolkien... do bem contra o mal, né? Isso, e Tolkien, ele era católico, Sim, teve um muito filho devoto. sacerdote, né? E ele quis transmitir também, de certa forma, o evangelho, a mensagem cristã, através de uma escrita ficcional, né? Como Lewis também fez com Crônicas de Nárnia, né? Então, os elementos cristãos estão todos lá. Então, se você pega uma literatura, obviamente que ela vai ter traços, né? Dessa narrativa, dessa forma de contar, desses elementos culturais, mas elementos também transcendentais, elementos que estão ali dentro, essa relação do homem com o invisível, do homem com Deus, da paixão, do amor. É esse gancho que eu queria fazer agora, Jefferson. Quer dizer, existe um aspecto no texto bíblico que ele é temporal, histórico. Obviamente, nós não estamos naquela cosmovisão, por exemplo, dos personagens do livro de Reis ou do livro de Samuel, etc. e tal. Então aquilo, entre aspas, de novo, é velho, quer dizer, é muito diferente da minha vida hoje. Nenhum deles tinha dúvida se comprava um smartphone ou não. Mas tem um outro aspecto na Bíblia, e aí é bem teológico, né? Há algo que é vivo na palavra de Deus. E é por isso que eu acho que você estava querendo dizer, né? Que eu não vou encontrar lá a resposta se eu compro ou não compro uma coisa, mas eu vou encontrar no fundo a resposta para esse anseio que eu tenho, né? Que está por detrás da compra. Quer dizer, tem algo ali na Bíblia que não morre e não passa jamais. Acho que isso que é importante estabelecer essa diferença. É a questão do princípio ético, o princípio bíblico. E eu gostaria de reportar de novo ao Karl Barth, porque ele entende que Bíblia ela pode ser entendida como palavra de Deus. Assim como a pregação também pode ser entendida como palavra de Deus. Mas palavra de Deus, em primeiro lugar, é o próprio Jesus Cristo. Então é a pessoa de Jesus Cristo que é o critério e é o que dá autoridade tanto para o texto bíblico quanto para a nossa aplicação. Ele é o verbo, né? Ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Que é a palavra que se faz carne, habita entre nós e se dá para nós em relacionamento hoje ainda por meio do seu Espírito. Então, esse é o critério, o princípio que está perpassando a Bíblia e que está conosco hoje. E também a partir dessa leitura, a partir de Jesus Cristo, que eu posso tanto ler a Bíblia quanto ler a minha realidade. Então, esse é o grande critério, esse é o grande princípio que vai me ajudar a viver mesmo. Robert, eu uma vez estive num mosteiro, que eu acho que você deve conhecer, o Mosteiro Trapista, né, dos monges da Alegria que Vem da Trapa, Dom Bernardo. Algumas vezes estive nesse mosteiro. E lá eles têm uma outra prática em relação à apropriação da palavra, que é a lécio divina, né, a leitura divina. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, né, que a gente acompanha que o dia deles é dividido em virtude disso. Essa é uma prática oracional com a palavra de Deus. A gente estava falando isso no outro bloco, não é? De como nos aproximarmos do texto bíblico. E a lécio divina, ela tem origem com esse termo, digamos, né, mais propriamente no século XII, né, o método de léxio divina. Léxio divina, na verdade, é leitura orante, né, do que? Da palavra de Deus. Isso já desde o Antigo Testamento era feito, não é? Sim. Os padres da igreja no início também. Mas esse monge cartucho, ele sistematiza, né, essa leitura de tal forma que não só os monges, mas qualquer pessoa pode se apropriar do texto a partir desse método, né? Então, que seria 4 degraus, basicamente, né? Então, o primeiro degrau é a leitura do texto. Então, o que o texto diz para mim, né? Aliás, o que o texto diz, a meditação, o que o texto diz para mim. Eu pego esse texto e rezo, então, o que eu digo para o texto, e depois eu me abro à contemplação. Então, leitura, meditação, oração e a contemplação. São os 4 degraus que ele ensina. Os monges utilizam isso, não só na Trapa, os beneditinos, etc. Muitos grupos hoje, dentro da Igreja Católica, estão utilizando isso, movimentos, né? Porque é uma forma simples de aprofundamento, né? E dirigido, adequada, digamos assim, inclusive comunidades usam
transformando um pouquinho esses espaços, né? Então, leitura da realidade, etc. Mas se usa isso em círculos bíblicos, em grupos bíblicos, Ótimo. grupos paroquiais, né? Ou as pessoas individualmente fazem dessa forma um método de leitura que se transforma em oração. O Robert mencionou o estudo bíblico. Os protestantes são muito conhecidos por nós, católicos, por fazerem estudo bíblico e muitas vezes terem grupos de estudo bíblico nas casas, na própria igreja, etc. Dentro da realidade luterana, existem grupos bíblicos permanentes? Quer dizer, um luterano ou mesmo um católico, não sei se também é aceito, né? Um católico, uma outra pessoa de uma outra denominação cristã pode participar? Quer dizer, como que é feito isso na prática dentro do luteranismo? Dentro da igreja luterana existem várias comunidades que têm grupos de estudo bíblico. Esse grupo de estudo bíblico pode ser uma reunião na igreja, como pode ser reunião nas casas. As famílias abrem as portas e recebem ali um grupo de pessoas para o estudo bíblico. Isso pode acontecer tanto seguindo um texto da Bíblia mesmo, vamos ler agora Zacarias e fazer meditações a partir daqui, ou também podemos pegar algum livro que tenha sido escrito sobre aquele determinado livro bíblico para guiar a nossa meditação. Isso acontece muito dentro da igreja luterana, dentro de uma parte da igreja luterana que são os pietistas. Eles têm sempre, todo ano, o livro bíblico por semestre, ou às vezes mais de um por semestre, e eles também publicam um livro de auxílio para esse estudo bíblico. Ah, legal. Então você tem todo ano, uma parte do ano com o Antigo Testamento, uma parte com o Novo Testamento, e todo um material que foi pensado para esse momento de estudo bíblico. Entendi. E claro, é aberto. Então, Católicos podem participar? Podem participar. Tá. No caso dos católicos, cada paróquia acho que define ou não? Isso tem uma normatividade? Tem que existir? Não tem que existir grupo bíblico? Não conheço nenhum tipo de normativo, né? Algumas paróquias oferecem cursos bíblicos, outras oferecem estudos bíblicos. Os próprios monges, né? Alguns mosteiros têm essa possibilidade de você se aproximar. Muitas vezes é uma iniciativa pessoal do pároco, né? O pároco que é mais afeito a essa realidade, ou algum grupo, né? Então, quem está nos assistindo... Há movimentos que fazem isso, né? Ou quem está nos assistindo, se na sua paróquia não tem, né, um grupo bíblico, junta 2, 3, 4 pessoas, conversa com o padre, pede uma orientação, e pode ser feito isso, sim. Às vezes na paróquia vizinha recomendado tem, né? isso, e o padre, enfim. Muito bom. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso bloco, que é o bloco de despedida dos convidados. Eu quero agradecer aos dois e também aproveitar para que, caso alguma coisa que vocês não tenham dito, que vocês gostariam de deixar como mensagem, etc., a respeito do tema do dia para os nossos telespectadores. Jefferson, não sei se você queria complementar ou dizer mais alguma coisa. Bem, eu reforço a tecla do Jesus Cristo como a chave de leitura da Bíblia. Ele é a grande boa nova que a Bíblia nos traz, e é a boa nova que também nos ajuda a viver e nos ajuda a ler a nossa realidade. Então eu diria para o amigo que quer ler a Bíblia mais a fundo, pegar esse personagem bíblico que é Jesus Cristo, ver como é que ele atua no seu ambiente e entender que ele não fica só dentro daquelas páginas da Bíblia, mas ele é Deus e está conosco e podemos nos relacionar com ele também hoje. Ótimo. Muito obrigado, viu, Jefferson. Robert, uma mensagem para o nosso... Eu me relaciono com a Bíblia hoje de forma acadêmica, claro, pelo estudo, mas não deixo de fazê-lo de forma oracional e devocional todos os dias. Teve um momento que eu não fazia isso, mas eu experimentei essa graça. Então eu digo para você e para todos que estão assistindo, a Bíblia ela é o livro mais vendido, o livro mais produzido no mundo de todos os tempos, e não é à toa, porque ali existe uma riqueza grandiosa. E eu convido aqueles que estão nos assistindo a fazer essa experiência com a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo, e a Igreja Católica nos ensina isso, que devemos ler a Bíblia no mesmo Espírito na qual ela foi escrita, que é o Espírito Santo. Então, com ele sendo orientador, fazer essa experiência de mergulhar no texto bíblico, encontrar essa pessoa de Jesus que está lá, que é viva e verdadeira e está presente no meio de nós. Então, essa experiência, claro, acadêmico, estudo é importante, tudo isso, mas a experiência vivencial com a palavra, ela suplanta tudo isso. Com certeza. Muito obrigado também ao Robert. Obrigado a você e peço que você não saia daí, nós estamos concluindo o terceiro bloco, mas você sabe que no quarto bloco eu faço o fechamento do dia. Uma breve mensagem para você sobre o nosso tema discutido aqui, hoje o tema do estudo bíblico. Continue conosco na Rede Católica da Igreja, que nós já voltamos.
Olá, mais uma vez estamos aqui. Eu gostaria de, como toda semana eu faço, deixar uma breve mensagem, uma reflexão a partir de tudo aquilo que a gente aprendeu e escutou hoje. Eu, quando eu tinha entre 13 e 17 anos, eu cortava meu cabelo uma vez a cada 2 meses num mesmo salão que se chamava Canaã. Esse salão, não vou dizer em que cidade que fica, claro, mas tinha lá um cabeleireiro e ele cortava o cabelo e durante todo o corte de cabelo ele recitava passagens bíblicas. Era uma experiência muito interessante, no mínimo. Eu gostava de cortar o cabelo lá e ele fazia isso, ele era protestante da Assembleia de Deus e ele ficava recitando. E eu me lembro que conforme eu fui crescendo e ficando mais adolescente, né, fui saindo da infância, entrando realmente na adolescência, eu ia me irritando com aquilo. Eu sentava lá e falava, puxa, mas esse cara, ele sabe tudo de cor, e aquilo me irritava porque causava em mim o efeito contrário, talvez, do pretendido. O pretendido era que eu também conhecesse, obviamente, a palavra, mas eu ficava com vontade de não conhecê-la, porque ele falava tantas vezes e repetia tantos textos que eu acabava pegando um pouco de raiva, vamos dizer assim, naquela situação. Passado muito tempo, eu depois me peguei pensando de por que aquilo me incomodava. Talvez há várias razões, há várias explicações, mas uma explicação que me agradou bastante, me fez compreender um pouco aquela situação, foi justamente de que quando nós nos apegamos às palavras, pelas palavras, elas não nos dizem muito. As palavras podem ser belas, como existe lá nos Cânticos, no Eclesiastes, como nós mencionamos, os Salmos são belíssimos, mas não são as palavras o que importa, mas a realidade que inspira as palavras. Quando eu trato da palavra de Deus, quando eu estou falando da Bíblia, eu tenho que lembrar que a linguagem, aquilo que eu estou lendo, é apenas um meio de acesso a conhecer não alguma coisa, como a palavra é coisa, mas a conhecer alguém, o verdadeiro autor daquelas palavras. Quando eu tenho esse olhar que penetra a palavra e vai ao encontro daquilo que foi mencionado aqui, da experiência vivencial da palavra de Deus, aí eu acredito que nenhuma citação bíblica irá me incomodar, mas irá apenas me aproximar desse grande autor da palavra, que no caso é o próprio Deus. Muito obrigado por ter estado conosco aqui no Painel Católico e até a próxima semana.